Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos e descobrir que eu e minha esposa somos iguais a vocês. Somos diferentes, não é? A música composta veio muito a calhar, não é? Kátia já está cheia das ideias e como ela vai fazer uso dessa música para deixar claro as nossas diferenças. Mas ainda bem, nós somos diferentes, mas nos amamos, como foi dito na canção. Nós somos imperfeitos, mas somos felizes, como é o tema desta noite. E ainda bem que temos a palavra do Senhor, que nos redimiu e que nos garante que o Senhor Deus nos deu do seu Espírito, que habita em nós e podemos assim abençoar um ao outro e caminharmos mesmo sendo diferentes. As diferenças, meus irmãos, elas são superadas quando nós temos um propósito único, quando nós temos um único propósito, que é glorificar a Deus. Por mais diferentes que possamos ser, se tivermos um único objetivo, se tivermos um único alvo, que é glorificar ao Senhor em nossas vidas, todas as diferenças, elas serão superadas. Certa vez eu falei para a Kátia que seria muito chato ter casado comigo mesmo. Eu acho que eu não teria condições de me suportar. Lento, não é? Ele era magro da orelha grande. Eu era magro e só tinha olho e joelho. Não é? Então seria muito difícil casar comigo mesmo. E daí nós chegamos à conclusão muito rápido. Era lento, ela é muito acelerada. Não é? E daí eu disse, façamos o seguinte. Quando você se apressar demais, eu sou o teu freio. E quando eu estiver muito devagar, você me dá uma aceleradinha, está tudo certo. Está tudo certo, tudo se completa. Nos conhecemos no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, enquanto alunos, no ano de 2001, estudamos 3 anos juntos. No final, já próximo ao 4º ano de seminário, nós éramos muito amigos e foi uma bênção namorar minha melhor amiga e com ela casar. Nós recomendamos que assim seja feito, né? Não tem coisa melhor do que você namorar já com a intenção de casar com quem é o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Porque ninguém casa com quem não conhece, você concorda comigo? Apesar de haver exceções de pessoas que se conheceram rápido e casaram, de alguns relacionamentos virtuais, há exceções à regra, mas a exceção nunca é a regra. A regra é você conhecer a pessoa, saber quem ela é, conhecer as suas intenções diante de Deus, saber se de fato ela é cristã, serve a Deus, qual a família, a origem, não é isso? E daí então tomar a decisão para o casamento. Esse ano nós completaremos 15 anos de casados, no dia 20 de julho agora, não é? No próximo dia 20 de julho, e nós temos um filho chamado Kainan, já é um rapazinho de 11 anos, e Deus tem nos abençoado muito. Desde esse dia em que iniciamos o namoro, já sabíamos que Deus havia nos reservado para o ministério e como que seria. E eu louvo a Deus porque quando eu orava, eu pedia a Deus uma esposa, e Deus me deu uma esposa missionária que me acompanha do lado. E eu sei que ela estaria disposta a ir comigo para onde eu fosse. Para onde eu fosse, ela iria. E no início foi muito difícil, passamos por muitas dificuldades, privações, provações, até chegar onde chegamos. E sabemos que ainda há muita estrada para ser rodada e nós louvamos ao Senhor por isso. Esse é um breve relato introdutório. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Tarsis, a sua esposa Natália, também pelo pastor Egito, sua esposa, os pastores da igreja, de maneira geral, pelo carinho do convite. Eu sei que não há nada de mais caro na vida da igreja, na vida pastoral, do que o púlpito da igreja. Isso aqui é muito caro, isso aqui é muito especial, e ceder para uma outra pessoa pregar é sempre uma grande responsabilidade. E eu quero fazer uso desse tempo, desse momento valioso e caro para a vida da igreja, para ministrar ao coração dos irmãos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Quero saudar também os irmãos, tanto os irmãos aqui da sede quanto os das bases que abrilhantam, não é, este evento e estão aqui compartilhando desse momento. Portanto, já que aqui estou, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que o Senhor possa falar ao nosso coração. Meus irmãos, Efésios capítulo 5. Havíamos combinado, tanto eu quanto o Kátia, que para que não ficássemos em desarmonia
já que pregaríamos em sequência um ao outro, nós pregaríamos em Efésios. Ela em uma parte, eu em outro, do mesmo texto. Portanto, nós vamos ler a partir do versículo 22, do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É a continuação daquilo que Kátia iniciou com os irmãos, e vocês, pelo timbre da voz, pela maneira de falar, já devem ter percebido que eu sou totalmente diferente dela. Não é? Capítulo 5, versículo 22, nós iremos orar e você vai permanecer com o texto aberto. Iremos ler até o versículo 33. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Vamos orar ao Senhor e permaneça com o texto aberto. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, pelo teu poder, por tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, compartilhando a tua palavra, compartilhando o testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, não só enquanto indivíduos, mas principalmente enquanto casais. E assim queremos permanecer até que a morte nos separe, pois sabemos que glorifica o teu nome. Ó Deus, ministra ao nosso coração a verdade da tua palavra, ministra ao nosso coração os teus preceitos, a tua lei, os teus estatutos, aquilo que governa o nosso casamento, a nossa família, pois a tua palavra é viva e eficaz e tem poder de nos transformar. Dá-nos, ó Deus, nessa noite, uma visão abençoada, transformadora, restauradora, que casais nessa noite venham ser ricamente abençoados, mais do que já foram, que o Senhor possa trazer o feito à ordem, que o Senhor possa trazer, ó Deus, tudo ao prumo, que o Senhor possa alinhar o desalinhado, e que nós possamos sair daqui com casamentos, para a glória do Senhor, e para a edificação da tua igreja completamente restaurados, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, se há algo que recebeu especial atenção da parte de Deus, esse algo foi a família. A Bíblia ela está recheada de citações e referências que mostram o cuidado de Deus com a construção familiar. Lá no começo, como já fora dito, Deus ele criou Adão, o homem, em seguida criou Eva, a mulher. E assim como o pai traz alegremente a noiva para o altar e entrega ao seu noivo, Deus trouxe Eva e entregou a Adão. Porque naquele período não havia nada que correspondesse a ele. E Adão não teve uma outra alternativa a não ser extremamente poético naquele momento.
Adão também compôs uma canção, quando ele disse: esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Na realidade, o texto hebraico ele é muito mais profundo do que as impressões na língua portuguesa podem nos dar. A ideia do texto é que Adão, ele suspirou profundamente, puxou o ar e disse: até que enfim, alguém que se parece comigo. É claro que eles eram totalmente diferentes, principalmente no que diz respeito à sua construção biológica. Um é mulher, o outro é homem, mas ela correspondia a ele. Um presente de Deus, que Deus traz para aquele homem e oficializa ali o primeiro casamento. E daí qual seria a resposta para a pergunta? Por que que o casamento? Por que que famílias são importantes? A resposta, meus irmãos, ela é clara, ela é extremamente evidente. É porque foi Deus quem criou. Foi Deus quem disse que não é bom que o homem esteja só. Foi Ele quem deu a ordem para termos filhos e filhas para a sua glória. O casamento, meus irmãos, ele deve ser, por exemplo, destituído daquelas brincadeiras de mau gosto que costumamos tirar quando um amigo vai ao altar, do tipo: vai botar a coleira agora, você vai ver o que é bom. Não sabe o que te espera. E a patroa como é que está? Como que se o casamento fosse algo ruim, porque se fosse bom não precisava de testemunha. E o interessante é que tem casamentos que do lado da noiva tem 20 casais, do lado do noivo mais 20 casais, totalizando 80 pessoas para assinar o livro. Esse deve ser o pior dos casamentos, né? Perceba que o casamento é bom porque foi Deus quem criou. O casamento não é bom porque eu acho que ele é bom. O casamento é bom porque Deus disse que é bom, e Deus disse que é bom porque foi Ele quem criou o casamento, de maneira que o casamento não é uma criação humana. O casamento não é uma invencionice da mente dos seres humanos. O casamento é uma instituição divina. Também não foi o Estado que constituiu o casamento. Perceba que o casamento antecede a criação do Estado, que de acordo com Gênesis vai surgir um pouco mais adiante. Porém, meus irmãos, infelizmente tudo que foi criado por Deus originalmente bom está corrompido pelo pecado. O que é belo ficou bizarro, o que é aprumado desaprumou-se. Aquilo que era harmonioso conheceu o verdadeiro caos. Então, nós temos aqueles que casam desapercebidos do propósito de Deus para o casamento. Nós conhecemos aqueles que casam sem conhecer o objetivo. E ao invés de zelar por aquilo que Deus deu, eles se encarregam de destruir aquilo que Deus deu. Bem, a esta altura nós já fomos apresentados ao texto. Cátia introduziu muito bem aquilo que propomos para essa noite. Mas aqui ainda cabe algumas perguntas que exigem respostas. A pergunta é: qual o sentido do casamento? Na realidade, qual o papel do homem e da mulher na realidade do casamento, aquilo que Deus constituiu? Nós temos aqui casais extremamente diversos, alguns com pouco mais de 2 anos de casado, não é verdade? Alguns com 15 anos de casado, quase, no meu caso. Alguns já devem ter ultrapassado os 20 anos de casado, e assim sucessivamente. Mas a nossa realidade é absolutamente a mesma. Nós somos casais cristãos, e o nosso objetivo é glorificar a Deus. Mas qual o objetivo do casamento? Por que que Deus uniu pessoas? Qual é o objetivo? Onde Deus quer chegar? Qual o objetivo dele? O que Deus pretende com tudo isso? Muito bem, vamos voltar ao texto, porque toda a seção do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, é governada por Efésios capítulo 5, verso 18, que fora lido anteriormente. E não vos embriagueis com vinho,
mas deixem-se encher pelo Espírito. Segundo o apóstolo Paulo, os crentes devem ter relacionamentos interpessoais governados pelo Espírito Santo. Paulo está escrevendo, meus irmãos, para uma igreja predominantemente não judaica, uma igreja gentia, uma igreja que se converte em um contexto extremamente pagão. Na cidade de Éfeso adorava-se a deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, ou Artemis, como alguns estudiosos chamam. Aquelas pessoas agora deveriam aprender como viver a vida cristã na prática. Eles agora deveriam aprender como que o Espírito Santo, que os alcançou e os redimiu, os inclina, os leva a viver relacionamentos saudáveis. E para isso Paulo cita a relação entre o homem e a mulher, dos versículos 22 ao 33. Em seguida ele fala da relação entre pais e filhos, no capítulo 6, do verso 1 ao 4, e por fim, sobre os senhores e os servos, do versículo 5 até o 9 do capítulo 6. Porque o que tem na cabeça de Paulo é que um crente cheio do Espírito é um cristão salvo, redimido, que teve a sua vida transformada, aqueles que foram tirados das trevas para a luz. E se isso é uma realidade, se isso aconteceu, essas pessoas devem viver de maneira totalmente diferente. Paulo está escrevendo para uma nova sociedade em Cristo. Paulo está escrevendo para pessoas que são distintas do mundo agora, para pessoas que tiveram a sua mente transformada, o seu coração reavivado, e já que isso aconteceu, a conduta nos relacionamentos é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque é impossível ter tido um encontro pessoal com Cristo e não ter conduta transformada. É por isso que João Batista disse para aqueles que lhe ouviam: arrependei-vos, não é? Crede no Evangelho, estou parafraseando, deem frutos dignos de arrependimento. Dar frutos de arrependimento é viver uma vida diferente. Às vezes nós confundimos o que é uma verdadeira espiritualidade, o que é um casamento espiritual. Um casamento espiritual, meus irmãos, é aquele que na prática se evidencia a palavra de Deus, a orientação divina. E Paulo vai dizer como é e qual o propósito disso. Não quer dizer que nós temos que viver em uma outra dimensão, 24 horas de joelho. Necessariamente não é isso que Paulo está dizendo. Ser um cristão redimido e cheio do Espírito Santo deve ser evidenciado nas questões práticas do dia a dia, de maneira que Deus seja glorificado. Portanto, um cristão redimido, ele sempre cultivará relacionamentos saudáveis, não perfeitos, mas relacionamentos saudáveis. E nesta noite, meus irmãos, nós nos deteremos apenas na realidade do casamento. Mas um casamento totalmente dominado pelo Espírito Santo, como fora dito, repito, pois essa é a realidade de um casamento redimido, de um casamento que desfruta de um outro nível, de um outro patamar, porque ele estava morto, mas agora vive. Mas como isso pode ser possível? 3 respostas para essa pergunta. A primeira delas é que um casamento redimido e dominado pelo Espírito Santo revela sujeição mútua. Leia comigo mais uma vez o versículo 21 do capítulo 5. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Meus irmãos, o tema da sujeição é uma coisa extremamente complicada. Porque sujeição é o oposto do orgulho, da altivez. Esse tema é surpreendentemente complexo, tendo em vista o seu cenário atual, porque dentro da realidade dos homens e mulheres, de um lado nós temos uma postura machista e de um outro lado nós temos uma postura feminista. E as coisas não se harmonizam. O problema é que a postura autocrata, déspota, machista, não é o perfil divino para o homem redimido.
Ao passo que o empoderamento feminino ou o feminismo enquanto movimento social também não é o ideal para as mulheres cristãs, muito menos uma resposta ao machismo, que é uma realidade em alguns contextos. Não dignifica a mulher, não dignifica o homem, os extremos nunca dignifica absolutamente ninguém. Observe que à luz de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, tanto o homem quanto a mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos desfrutam, portanto, da mesma dignidade de ser humano. Eles são diferentes no sexo, eles são diferentes em alguma medida em sua constituição, mas tanto um quanto o outro são a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, em seguida Deus disse, façamos homem e mulher, macho e fêmea, tanto um quanto o outro tem a assinatura divina, a impressão digital do próprio Deus. Deus fez tanto um quanto o outro a sua imagem e semelhança, portanto, enquanto seres humanos, homem e mulher são absolutamente iguais. O próprio apóstolo Paulo compreendia isso quando escreveu que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Isso nos ensina que essencialmente nós somos iguais diante de Deus e que é totalmente desnecessário a guerra entre os sexos. Coisa do tipo, quem é mais inteligente? Quem é mais capacitado? Quem tem mais força? A questão não é essa. É por isso que no versículo 21, Paulo nos adverte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Meus irmãos, este é o padrão divino para todo cristão. Em qualquer nível de relacionamento, principalmente no que diz respeito ao casamento, a submissão de um ao outro. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Ora, se eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo, essa realidade também deve estar dentro do contexto no lar. E daí você já entende que quando Paulo diz sujeitem-se uns aos outros, ele está falando de humildade. Porque o cabra tem que ser muito macho e humildemente macho para dizer, minha filha, você tem razão. E aquela mulher sanguínea tem que ser piedosa ao extremo para dizer, meu filho, eu já tinha resolvido tudo isso em 2 minutos, mas ainda bem que você é lento, porque se fosse eu já tinha esculhambado tudo. Sujeição um ao outro, porque, meus irmãos, o Evangelho humilha a nossa alma, o Evangelho nos põe no lugar. O Evangelho não compactua com as nossas inclinações espúrias, as nossas inclinações pecaminosas do coração. Maridos e mulheres redimidos e cheios do Espírito não vivem para si mesmos, mas para o outro. Eles estão sempre preocupados como servir melhor o outro acima dos seus próprios interesses. E geralmente são interesses egoístas. Olha, você já perguntou a alguém que está prestes a casar por que ela vai casar? Por que você está se preparando para casar? Eu tenho quase 20 anos em ministério. Eu fui pastor com pouco mais de 20 anos de idade, já tenho 41. Já são 18 anos de ministério. E geralmente quando eu faço essa pergunta, a resposta geralmente é: eu quero ser feliz. Não há nada de mais absurdo, não há nada de mais egoísta. Não que o casamento não traga felicidade, mas quando nós entramos no casamento para ser feliz, nós estamos dando o primeiro passo para a tristeza e a tragédia.
porque a outra pessoa será o objeto da nossa felicidade. E quando ela não corresponder mais, ela já não serve. A perspectiva bíblica, eu vou me casar para fazer o outro feliz. E se isso é recíproco, os dois são felizes. Você tem que casar para que a sua esposa seja feliz. Para que o seu esposo seja feliz. A minha preocupação e a sua preocupação é como a minha esposa vai ser mais feliz do que ela é. Como que eu posso promover um ambiente mais agradável? Como ela pode estar mais segura? Como ela pode estar mais satisfeita? A preocupação das mulheres é como o marido pode estar mais alegre, como ele pode estar mais feliz, como ele pode estar mais satisfeito, como eu posso cuidar melhor e mais dele. E se isso é recíproco, os dois são felizes. Mas se o interesse do casamento, meus irmãos, for a nossa própria felicidade, lamento, a outra pessoa é apenas um objeto de decoração do seu lado, que quando ela não corresponder à altura, você será extremamente tentado a deixá-lo ou deixá-la em busca da felicidade. Meus irmãos, quando nós nos submetemos um ao outro, nós cuidamos do outro, zelamos, respeitamos, provemos e consideramos que o outro é uma expressão da graça de Deus em nossas vidas. Quantas vezes você já ajoelhou a Deus, colocou a mão para o céu e disse: Senhor, muito obrigado pelo homem ou pela mulher que o Senhor me deu? É triste quando algumas esposas tratam o marido e dizem: essa é a cruz que eu carrego. Ou quando o marido, em relação à sua esposa, diz: e o jeito? Você percebe como isso é triste? Porque mesmo que seja brincadeira, pode revelar um tom de verdade lá no fundo. E você está desmerecendo aquilo que Deus te deu. Muito bem, o texto nos diz que devemos ser servos um do outro, mas isso deve ser feito por temor a Cristo. Observe mais uma vez o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição de um ao outro, o cuidado que um tem em relação ao outro, não é um fim em si mesmo. Não é porque eu sou bom, não é porque a minha esposa é boa, não é porque somos mais elevados espiritualmente. Nós fazemos isso por temor a Cristo. Quem é verdadeiramente salvo, quem é redimido, entende que todas as suas ações, todas as expressões de sua vida deve ser por temor a Deus. Esta expressão, meus irmãos, é extremamente significativa. Ela não se refere a ter medo ou pavor de Jesus. No Antigo Testamento, por exemplo, temer a Deus está relacionado a um profundo deleite em sua graça e perdão, o que impulsiona o servo a uma profunda adoração. Quem teme a Deus se deleita na presença de Deus. Quem teme a Deus, adora a Deus. Então, se eu adoro a Deus, se eu temo a Deus, se eu tenho plena satisfação na presença de Deus, eu cuido do meu casamento. Agora, raciocine rápido comigo. Quem não cuida do casamento expressa que não tem prazer em Cristo. O extremo oposto é verdade. Se a sujeição que eu tenho em relação a ela e a ela a mim, o respeito mútuo que temos, é uma expressão do temor que eu tenho a Deus. Se não há isso, significa que eu não temo a Deus. O oposto é verdade. Logo, nós podemos afirmar que quando não há respeito pelo cônjuge, não há temor a Cristo. Porque se não há respeito, há pecado. E se há pecado, não há temor, não há reverência diante de Deus. Portanto, aqueles que temem a Cristo são os que foram alcançados por sua graça e lhes renderam o quê? A adoração. Meus irmãos, é porque fomos salvos por Cristo e o adoramos que devemos servir o outro no casamento.
E daí eu quero que você entenda nessa noite, quero usar a frase de Kátia, se você não lembrar de nada, lembre disso. O casamento não diz respeito a você. O casamento diz respeito a Cristo. O casamento diz respeito à adoração que temos a Ele. E maridos e mulheres que zelam pelo casamento assim fazem porque são verdadeiros adoradores de Cristo, e aqueles que não fazem estão comprometidos com o pecado e não com a adoração. O fim do casamento é Cristo, porque o começo do casamento é Cristo. O nosso casamento é um ponto sensível na teologia cristã. Talvez você nunca tenha parado para pensar isso. Meu casamento tem tudo a ver com teologia? Tem! Porque ele deve revelar a glória de Deus, é por temor a Cristo, é por reverência a Ele, é porque eu adoro, é porque eu amo, é porque eu o temo, é porque eu contemplo a sua beleza, a sua dignidade, a sua santidade, eu contemplo o seu poder, a sua graça, a sua onipotência, a sua obediência ao Pai, porque eu conheço a Cristo, eu amo a minha esposa. Contudo, qualquer atitude de sujeição ao outro tomada sem temor a Cristo, mas por ira, vingança ou simplesmente falsidade, é pecado, uma afronta a Deus. Aquela atitude de servir o outro porque é o jeito. Eu faço, mas não gosto. Isso é muito comum com os nossos filhos, não é verdade? Às vezes eles nos obedecem por obrigação, não há nada pior, porque a obediência tem que ser por deleite, e servir e cuidar do outro tem que ser por deleite. A primeira pergunta aqui, dentre tantas, ou a pergunta de agora, dentre tantas que já foram feitas, é: como é que está o seu relacionamento com Cristo? Porque da maneira com que você responder essa pergunta, você entende como está a realidade do seu casamento. Quem é Jesus para você? Eu acho que a pergunta deve ser um pouco mais profunda. Você, meu irmão, você, minha irmã, é verdadeiramente salvo? Você tem certeza que Jesus te salvou, que você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo para a vida eterna? Se você morrer hoje, você vai para o céu, o Espírito Santo te convenceu, você é lavado, redimido no sangue do Cordeiro, porque essa posição de salvo faz toda a diferença no seu casamento. Você teme a Cristo? Cristo é Senhor da sua vida. Ele ordena, você obedece. Você tem prazer na presença de Cristo, você se deleita em Cristo. O seu coração se alegra ao falar de Cristo. Você investe tempo aprendendo de Cristo. Você compartilha as verdades acerca de Cristo. Você se relaciona com Cristo, você apenas sabe coisas sobre Ele, porque é duas realidades diferentes. Você é salvo ou você não é salvo? Porque o Evangelho não nos permite neutralidade. Ou nós somos luz ou trevas. Ou estamos em Cristo ou fora dele. O Evangelho não permite neutralidade. E não há ninguém amigo do Evangelho sem ser salvo. É provável que haja aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas, mas não existe amigo do Evangelho. Ou você creu, ou você não creu. Depois da morte segue-se o juízo, a Bíblia é assim. Ou uma coisa ou outra. Ou filho de Deus, ou filho de Satanás. Ou santidade ou pecado. Leia a sua Bíblia. Se não é essa a realidade que ela nos mostra, não há espaço para neutralidade. Portanto, você crê em Jesus, o seu casamento está respaldado em uma submissão a Ele? Muito bem. Nós vamos falar especificamente
do papel da mulher em relação ao homem, da submissão da mulher ao homem. Mas como que um homem pode estar sujeito à sua mulher? Porque Paulo inicia o versículo 22 dizendo: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mas como é que um homem pode estar sujeito à sua mulher ao mesmo tempo? Resposta: quando ele a dignifica considerando sua esposa, e considerando sua esposa um agente ativo no contexto matrimonial. Você vai entender. Simples assim, nós homens casamos com uma mulher, não com uma porta. As nossas esposas não são objetos inanimados, são pessoas. Nós casamos com aquela, não com aquilo. Nós casamos com alguém, não com algo. Nós casamos com uma pessoa que Deus criou. E essa pessoa, ela deve ser dignificada, considerada um agente ativo dentro da realidade do casamento, motivo do qual Deus nos deu um auxiliar. E para que serve uma auxiliadora se ela não auxilia? Para que serve uma auxiliadora se aquele que a lidera não pergunta absolutamente nada, não deixa ela dar opinião em nada? É sempre tudo aquilo que ele quer, do jeito que ele determinou. E a mulher é apenas um objeto decorativo do seu lado para dizer: tudo bem, meu Senhor, tudo bem, meu Senhor. A mulher, meus irmãos, ela é, porque Deus assim criou, um agente ativo dentro da realidade do casamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, isso é extremamente profundo, significativo. Porque no Antigo Testamento, no texto hebraico, a palavra traduzida por auxiliadora, auxiliador, auxílio, é sempre usada para Deus quando vem em socorro do seu povo. De maneira que entendem alguns estudiosos que Deus criou a mulher para o homem, assim como ele é para o seu povo, ou seja, socorro bem presente na hora da angústia. Agora, quem é mais poderoso? Quem auxilia ou auxiliado? Responda. Perceba que quem precisa de auxílio precisa de alguém forte. Se a mulher é auxiliadora do homem é porque ela é forte, porque Deus assim a criou, ela tem capacidades. Ela não tem sexto sentido não, tá? Ela tem discernimento, ela não tem olho na testa não. Ela tem discernimento dado pelo Espírito Santo para auxiliar, contribuir no casamento, auxiliar a liderança do seu marido, enxergar aquilo que ele não enxerga. E olha que elas enxergam muito. É assim que acontece, porque é assim que Deus criou. Então o homem se sujeita à mulher quando a considera importante. Nós já passamos, meus irmãos, daquela fase, não é? Que os homens olhavam para a sua esposa e diziam: solta o seu cabelo que hoje eu vou lhe usar. Vocês estão atualizados, né? O homem perfeito não é o homem dos contos de Jorge Amado, por exemplo. Não é o homem escrito por Nelson Rodrigues em suas crônicas eróticas. O homem perfeito, meus irmãos, é o homem bíblico que dignifica a mulher que Deus lhe deu. Agora a grande questão é que algumas pessoas, alguns homens, não consideram a participação mais ativa de sua mulher em relação, ou na relação, com receio de perder a sua liderança. Mas o que faz o homem ser o líder da família não é o seu autoritarismo, mas o cumprimento de seu papel no temor do Senhor. Jesus era, por exemplo, o líder do grupo apostólico, era ele quem liderava os apóstolos. E o fato dele lavar os pés dos apóstolos, e servir os apóstolos, não lhe tirou a liderança. Você concorda comigo? Ninguém duvida que Jesus era líder daquele grupo.
Ele lavou inclusive os pés do seu traidor. O fato de Jesus ter assumido naquele momento o ministério da bacia com a toalha e ter lavado os pés dos seus discípulos não tirou a sua liderança, muito pelo contrário, a fortaleceu, porque Jesus liderava por meio da força do exemplo. Portanto, quando o marido cuida da sua esposa e a dignifica, ele está dando exemplo. Exemplo à sua esposa. Está preparando os seus filhos para serem bons maridos lá na frente, porque a humildade que ele exerce perante a sua esposa aumenta a sua autoridade e liderança. Ou seja, assim como Jesus não perdeu a liderança do grupo apostólico ao servir-lhes, o marido também não perde a sua liderança do casamento ao servir sua esposa. Eu lhe chamo a atenção a um outro detalhe no texto agora. Segundo lugar, um casamento redimido e cheio do Espírito Santo revela papéis definidos. O apóstolo Paulo faz isso aqui de maneira brilhante. O texto, meus irmãos, apresenta o papel da mulher e do marido na realidade do casamento. Paulo inicia apresentando primeiro o papel da mulher. Mas como a mulher era vista pelos povos antigos? As mulheres eram vistas não como pessoas, mas como coisas. Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Pela manhã agradeciam a Deus por Ele não lhes ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. Infelizmente eles faziam isso, oravam a Deus. Obrigado porque o Senhor não me fez um pagão, obrigado porque o Senhor não me fez um escravo. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor também não me fez uma mulher. Eles tinham esse baixo conceito da mulher. Na cultura grega, a situação, meus irmãos, ainda era pior. Era pior porque a prostituição era uma parte essencial da vida dos gregos. Demóstenes, um antigo político grego, disse: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. A mulher era apenas uma parideira. Xenofonte, um soldado e discípulo de Sócrates, disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Era assim que eles pensavam em relação à mulher. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto eles iam em busca de prazer fora do casamento. Contudo, meus irmãos, não é essa a perspectiva cristã. O caminho que o cristianismo nos apresenta é um outro totalmente diferente. É o caminho inverso. O Evangelho nos conduz ao caminho da valorização da mulher como um ser criado por Deus. O Evangelho devolve à mulher aquilo que o pecado tirou. Entenda, não é o movimento feminista, não são as lutas de classe, não são as artistas, nem mundanas, nem gospel, que é o padrão da mulher, ou quem define a mulher. É o Evangelho quem define a mulher. Paulo diz que o papel da mulher é ser submissa ao seu marido. E essa expressão do apóstolo Paulo lhe rendeu muitos problemas, porque já se passaram quase 2000 anos e Paulo continua sendo acusado de machista. Mas eles não compreendem o que Paulo quer dizer. Eles não compreenderam ainda tudo aquilo que nós já expomos. Versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Vamos tentar compreender o que não é submissão,
para depois entendermos o que é submissão na perspectiva do apóstolo Paulo. Submissão, meus irmãos, não é inferioridade, porque, como já lhes falei, a mulher não é inferior ao homem. Ela é tão imagem de Deus quanto o homem. Ela é auxiliadora idônea, aquela que socorre, aquela que olha nos olhos e não uma escrava. Aos olhos de Deus, ela é coigual ao homem. Mas o que Paulo quer dizer com a submissão da mulher ao homem? Paulo deixa claro que a submissão da esposa é por causa de Cristo. Assim como um deve submeter-se ao outro por Cristo, a mulher deve submeter-se ao marido por causa de Cristo. A esposa se submete ao marido por amor e obediência a Cristo. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus. Amadas irmãs, mulheres, esposas, redimidas e cheias do Espírito Santo, vocês que temem a Deus, que são devotas de Cristo, submetam-se aos seus maridos, porque a submissão da mulher está associada à sua vida de piedade, à sua devoção a Cristo, à sua vida de leitura da palavra, de oração, de culto, de serviço ao Senhor. Porque você serve a Cristo, você se submete ao seu marido. Algumas mulheres entendem submissão, por exemplo, como falta de liberdade. Mas, minhas irmãs, submissão não é escravidão. Segundo a Bíblia, liberdade ou a liberdade da esposa piedosa está em submeter-se ao marido cheio do Espírito. Porque se o marido é cheio do Espírito Santo, a esposa não tem dificuldade de submeter-se a ele. Você entendeu agora? Se o marido é para a mulher o que Cristo é para a igreja, por que ela vai se recusar? Se ele exemplifica Cristo na sua vida verdadeiramente. E daí entenda que assim como um trem só é livre quando corre em cima dos trilhos, a mulher só é livre estando sob a liderança do seu marido. Eu entendo, eu sei que isso parece estranho, principalmente porque todas as mulheres já foram contaminadas por uma compreensão equivocada de submissão, mas o tipo de submissão que Paulo fala traz liberdade, porque é para a glória de Deus. Acompanhe comigo o versículo 24, por favor, do capítulo 5. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Tenha calma, meu irmão, vai chegar a sua hora, viu? Não se precipite. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a igreja encontra alegria e satisfação em submeter-se a Cristo. A igreja encontra alegria e satisfação em submeter-se a Cristo, assim também deve ser com a esposa. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não é desonrosa. A submissão da igreja a Cristo não a desonra, nem a desvaloriza. A submissão da igreja a Cristo a valoriza e a dignifica. E quando Paulo diz, assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher se submeta a seu marido. Olha só, entenda o texto em nome de Jesus. A igreja se submete a Cristo. Logo, o marido deve exemplificá-lo sobre a sua esposa. E aí, você é como Cristo é para a igreja, para a sua esposa, meu irmão?
A igreja só é feliz quando ela se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde sua identidade, ela perde seu nome, sua reputação, ela perde o seu poder. A submissão não é, meus irmãos, a um senhor autoritário, autocrata, déspota, insensível, mas a alguém que ama ao ponto de dar a sua vida por ela. A submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. Aí agora vem o papel do marido. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o marido é amor. O marido nunca deve usar de sua liderança para esmagar ou sufocar a esposa ou para frustrá-la de ser ela mesma. A ênfase de Paulo não está na autoridade, mas no amor do marido. Eu queria que vocês fossem carinhosos, os homens, ao observar isso no texto. A ênfase de Paulo não é sobre a autoridade do homem. A ênfase de Paulo não é sobre a força do homem. A ênfase de Paulo é sobre o amor que o homem dispensa sobre a sua esposa. Porque ela se submete ao marido, mas a que marido ela se submete? Àquele que a ama como Cristo ama a igreja. Certa vez me perguntaram se é possível a esposa desobedecer o marido, se há uma brecha para que a esposa desobedeça o marido. Com certeza. A esposa pode desobedecer o marido em absolutamente tudo aquilo que é pecado. A mulher não é obrigada a pecar, porque é o seu marido que está mandando ela pecar. Porque um homem que induz a sua esposa ao pecado, ele não está governando a sua esposa como Cristo ou governa a igreja. Ou você tem respaldo para dizer que Cristo leva a igreja ao pecado? Uma esposa não deve submissão absoluta ao marido, principalmente nos seus devaneios e pecados. Ela tem que se submeter a tudo que é santo, a tudo que é justo, a tudo que glorifica a Deus, a tudo que é orientado pelo Espírito Santo. Nesse caso, é provável que em algum momento a esposa diga: meu filho, até aqui tudo bem, mas isso que você está pedindo não glorifica a Deus. Portanto, eu não faço. Mas o que é que qualifica o homem aqui? Não a sua força, mas o amor. E assim, meus irmãos, nós observamos nos versículos 25 e 26, que há aqui algumas palavras que são chaves, 5 verbos que definem a ação do marido em relação à esposa: ame, entregou-se, santificá-la, purificá-la, apresentá-la. O amor semelhante ao de Cristo pela igreja é o que governa todas estas ações, porque Cristo ama a igreja, Ele se entregou por ela, santificou, purificou, apresentou diante do próprio Pai. Tudo isso por amor. O marido precisa ser aquela pessoa que cuida da vida espiritual da sua esposa e deve ser a maior influência na vida da sua mulher. Era esse momento que vocês homens deveriam dar glória a Deus, de dizer: fala papai, né? Fala papai, fala Jeová, né? E aí? Agora, sabe por que não acontece? Sabe por que não acontece? Primeiro, nós vivemos uma geração de homens ruim de Bíblia. Os cultos de oração das nossas igrejas são frequentados em sua maioria por mulheres. Parece que elas não têm o que fazer, vão orar. Eu sou muito ocupado. Eu tenho muita coisa para fazer durante o dia. E daí colocamos a realidade da vida espiritual das nossas esposas
para uma outra pessoa resolver. Terceirizamos. Quem deve disciplinar, discipular e orientar a sua esposa é você. O pastor, o líder dos ministérios fazem por complemento e reforço. Você é o líder espiritual da sua casa. Mas como é que você vai governar a sua esposa? Fala para mim, se tu não gosta de ler a Bíblia, meu irmão. Se tu não gosta de estudar teologia. Se os cultos de doutrina, tu pula todo ele. Vem só para o de domingo porque é um culto mais alegre. Fala para mim agora. Não é? E aí? Não é? E agora? Não gosta de orar. Quando é desafiado, faz uma oração silenciosa. No dia da ceia, não reúne a família em torno da mesa para instruir, para dizer o que vai fazer no culto do domingo à noite. Passa a tarde todinha assistindo futebol, chega atrasado no culto. E daí, meus irmãos, nós vivemos numa geração de homens muito frágeis. Nós vivemos numa geração de homens que estão se casando com 30 anos de idade e quando vão resolver os problemas com a sua esposa tem que ligar para a manhinha. Você entende a coisa? A coisa é bem mais profunda do que você imagina. O marido, ele deve cuidar da vida emocional da sua esposa. Ele não deve abusar dela. O marido pode abusar da sua esposa. Quando? Quando ele é rude. Quando não dá tempo. Quando ele não dá atenção. Quando ele não dá carinho. Usando palavras e gestos grosseiros. Sendo infiel, por exemplo. Ele não está ajudando a sua esposa. Ele não deve descuidar dela. E daí, quando o texto diz que nós somos um único corpo, não cuidar da esposa, também não cuidar de nós mesmos, porque ninguém descuida do seu próprio corpo. Se ele faz, ele é louco, ele é um nécio, ele é um despreparado, e vai sofrer por isso. Há maridos que descuidam das suas esposas com reuniões intermináveis, excesso de tempo na televisão, na internet, na roda dos amigos. Tem que ter o tempo de você jogar futebol, claro que tem. De andar de bicicleta, eu particularmente gosto muito. Mas isso não pode estar em detrimento ao tempo que você deve prestar com qualidade às suas esposas, à sua esposa. Não pode haver no meio do povo de Deus viúvas de maridos vivos. Maridos que querem viver a vida de solteiro, você casou. Se você não quisesse dar tempo a ninguém, não tem problema, Deus lhe dá a oportunidade de não casar. Se houver algum noivo aqui, ainda dá tempo. Não é? Mas depois que você casar, meu irmão, tem que dar tempo para outra pessoa. Mulher gosta de conversar, mais de falar do que de ouvir, mas gosta. Como fora dito aqui. A noite toda, e a noite é longa. Não é? Mas você tem que dar tempo para isso. O marido deve cuidar da vida física da sua esposa. Isso está lá no versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. O marido deve deixar todos os outros relacionamentos para encontrar-se, para concentrar-se, na sua esposa, ou seja, ele deve amar a sua esposa com um amor que transcende as outras relações. O amor que nós temos à esposa é superior ao que temos a um filho. Uma vez o nosso filho perguntou, pai, o senhor ama mais eu ou mamãe? Eu disse, amo mais a sua mãe. Tá, pai, mas eu sou o seu filho. Eu disse, mas sem ela eu não teria você. Eu amo a sua mãe de uma maneira diferente com que eu te amo. Primeiro ela, depois você. Está acima de qualquer uma outra realidade. Por isso, deixará o pai e a mãe unir-se à sua esposa e juntos serão uma só carne. Esse é o propósito de Deus. É o propósito para agradar a sua esposa.
Meus irmãos, agora o apóstolo Paulo traz o que para mim é mais extraordinário no texto. Preste muito bem atenção agora. Um casamento redimido e cheio do Espírito Santo revela o seu verdadeiro significado. Eu quero chamar a sua atenção aos versículos 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Agora, meus irmãos, Paulo conclui dizendo que o casamento é um mistério. Nós gostamos dessa palavra, não é verdade? É mistério. Gostamos. Mas a Bíblia, quando fala de mistério, se refere não a segredos ocultos. Quando a Bíblia fala de mistério, se refere àquilo que estava oculto, mas em um determinado período revelacional da história, Deus revelou. Paulo diz que o casamento é um mistério, porque ele revela um propósito que vai muito além da relação de um homem com a mulher. Ele é uma analogia, uma parábola da relação espiritual de Cristo com a igreja. Por isso que eu falei que o casamento não diz respeito a nós, o casamento diz respeito a Cristo. Nós zelamos pelo casamento porque zelamos por Cristo. Nós fazemos parte desse programa. Um casamento redimido, cheio do Espírito Santo, deve apontar para algo superior a Ele. Deve apontar para o casamento de Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Quando nós zelamos pelo casamento, nós estamos zelando pelo Evangelho, nós estamos zelando pelo que Deus determinou, pelo plano, pela consumação de todas as coisas. Meus irmãos, o casamento à luz das Escrituras, entenda, é pura escatologia, aponta para o fim, para a consumação de todas as coisas. E temos que entender que o casamento ele é temporário. O casamento é até que a morte nos separe. Significa que ele ocupa um período determinado nas nossas vidas. Ele é temporário. Ele se resume a esta era presente. Cumpre seu propósito nessa vida. E seu propósito é revelar o maior de todos os matrimônios: Cristo e a igreja. Quem não zela pelo casamento, não zela pela igreja. Quem não honra o casamento, não honra Cristo. E quando a esposa se submete ao marido, ela está revelando o temor que a igreja tem diante de Cristo. E quando o marido ama a sua esposa, ele está revelando o amor que Cristo tem pela igreja. Agora, preste atenção na pergunta que eu vou lhe fazer. Você já imaginou que um casal que vive nos padrões divinos estão se preparando para casar de novo? Primeiro eu disse que o casamento era temporário, e de fato é. Mas um casal que vive nos padrões divinos está sendo preparado para casar de novo. É por isso que você tem que cuidar da mulher que está do seu lado, porque você está preparando ela para um novo casamento. E é por isso que você tem que cuidar do homem que está do seu lado, porque você está preparando ele para casar de novo. Você está preparando ele para casar com Cristo. Você está preparando ela para casar com Cristo. O casamento não é seu, tem que repercutir para a glória de Cristo. E quando você cuida dele ou cuida dela, você está dizendo: eu cuido de você, porque você vai encontrar com o verdadeiro noivo, com a verdadeira noiva. Meus irmãos, a nossa realidade de casamento tem que ser uma analogia perfeita da relação de Cristo com a igreja. As pessoas têm que olhar para nós e ver o Evangelho. Nós nos alegramos no casamento, tiramos férias, temos filhos, rimos, nos regozijamos. O casamento é uma bênção, nos traz prazer em todas as áreas. Mas nada disso é um fim em si mesmo. Tudo isso aponta para Cristo e a realidade da sua igreja. Vamos lá, por fim.
Você está preparando a pessoa que está do seu lado para se casar de novo? A pessoa que está sendo do seu lado vai se apresentar diante de Cristo como uma noiva pura, santa, imaculada, e você colaborou para isso? Você, meu irmão, estuda a Bíblia para poder ensinar a sua esposa? Você, minha irmã, já se despiu dessas compreensões pecaminosas de feminismo para ser a mulher bíblica que auxilia o seu marido a se encontrar com o seu Senhor? Quem é você no casamento? Tudo que você faz é por egoísmo? Para fazer cumprir os seus planos? Ou você faz por amor a Cristo? É Cristo quem governa a sua vida? É Cristo quem governa as suas intenções? Quando você embeleza a sua esposa, por que você faz isso? É para fazê-la feliz? Ou para ter uma mulher bonita do lado apenas? Quando você acaricia o seu marido, por que você faz isso? Para sentir prazer apenas? Ou porque você está cuidando de quem Deus te deu? Por que você casou? Para ser feliz ou para fazer feliz? O que o seu casamento revela? Luz ou trevas? O seu casamento revela o Evangelho? As pessoas podem olhar para o seu casamento e dizer: é assim que Cristo e a igreja se comportam. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você. Particularmente, eu nunca pensei em me separar da minha esposa, nunca, jamais. Isso é algo, é uma impossibilidade na nossa realidade. Pecados e falhas podem acontecer, mas separação é uma impossibilidade na nossa cabeça. E se o seu casamento não é diferente do meu, ele já passou por abalos, não é verdade? Principalmente quando a gente não compreende aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Nós pecamos e morremos quando não conhecemos a palavra de Deus. A nossa oração, meus irmãos, nesse momento é para firmarmos acordos com Deus. É para firmarmos resoluções. O que é uma resolução? É uma declaração que aponta para um acordo. Tipo assim: eu resolvo a partir de hoje ser. Eu resolvo a partir de hoje não ser. Eu resolvo a partir de hoje cuidar. Eu resolvo a partir de hoje amar. Eu resolvo a partir de hoje me submeter. Eu queria que você tivesse alguns segundos. Nós pensamos rápidos, não precisamos de 1 hora para isso. Para você firmar resoluções diante do Senhor. Para você pedir a Deus para sondar o teu coração, para Ele te mostrar onde você está pecando no casamento. E em seguida dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu resolvo me comportar desta maneira, porque eu quero que o meu casamento revele a verdade do Evangelho. Eu quero preparar minha esposa, o meu esposo para casar contigo. Me dá condições de fazer um bom trabalho. Me dá condições de fazer um bom trabalho. Eu quero te adorar mais, eu quero ser mais piedoso, mais piedosa. Perceba que a submissão a outra é no Senhor. O da mulher é no Senhor. O amor do homem para a mulher é no Senhor. Tudo é no Senhor, meus irmãos. É por isso que nós somos o quê? Cristãos, regenerados e cheios do Espírito. Você pode fechar os seus olhos e firmar essas resoluções diante de Deus. Aleluia. Aleluia.
Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Senhor, em nossas vidas. Tu és fiel, poderoso, estás acima de todas as coisas. A partir de hoje, Senhor, nós não somos inocentes porque tomamos conhecimento da verdade do Evangelho com relação à nossa vida de casado. Resolvemos diante do Senhor sermos fiéis até que a morte nos separe. Resolvemos diante do Senhor a tratarmos a outra pessoa, as nossas esposas, como Cristo amou a igreja, e as mulheres resolvem submeter-se ao seu marido piedoso, cheio do Espírito, como a igreja se submete ao Senhor. E que o Senhor Jesus, aquele que vive e reina, possa governar para sempre sobre as nossas vidas. E naquele grande dia, possamos nos encontrar contigo, com, ó Deus, a certeza de que preparamos a outra pessoa para esse casamento belíssimo que haverá. Nos ajude, derrame da sua graça, do teu poder, e nos capacita a fazermos aquilo que muitas vezes não fazemos. Se erramos, que o Senhor possa nos erguer para que possamos dar continuidade à nossa missão de discípulo aqui na terra. Obrigado, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, da negligência, do desamor, da falta de submissão, da brutalidade às vezes, das palavras ásperas, das atitudes, ó Deus, que não convêm. E glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor.